Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa França em Direto. Talvez você seja uma pessoa que tem conhecimento, você tem talentos, mas você tem remarcado na sua vida que não tem conseguido fazer progressos. Você tem buscado a solução, você tem procurado melhorar, porém, para si, os caminhos, as portas têm ficado fechadas e você se encontra nessa situação e não sabe o que fazer. Você se vê desesperado porque tem visto as dívidas, tem visto os problemas financeiros se agravarem. Bem, nós estamos aqui para mostrar para si que há uma solução. Pedro, independentemente da situação que essa pessoa ela se encontra, ela pode mudar o quadro da vida dela. Claro que sim, ela pode mudar e vai mudar. Vai mudar, só depende dela. No caso, se ela tomar a atitude de estar connosco segunda-feira, porque segunda-feira, Armando, é um dia muito especial que só participa vencedores. Eu pergunto, você se acha um vencedor? Você acha que tem capacidade para vencer? Então, se você pensa que sim, então você vai estar connosco nesta segunda-feira, Armando, para que ela possa vencer na sua vida econômica, na sua vida financeira. Com certeza, você vai vencer, superar essas dificuldades que você tem enfrentado até hoje. Nós vamos conhecer a história de superação do Edi Gaspar. Ele vai nos contar como era e como está a sua vida. Acompanhe e já voltamos. Antes de entrar no centro de ajuda não era determinado, era uma pessoa inconstante e também não era influenciável pelos meus amigos, pelas companhias. Na minha adolescência, infelizmente, não é, eu ouvia vozes, não é, tinha medo de estar sozinho em casa e era uma criança muito doente, não é, tinha dores de cabeça, dores de barriga. Os meus pais levavam os médicos e não conseguiam, não é, encontrar a causa dessas dores. Não tinha cura, clinicamente não tinha cura. Por não ter cura, os meus pais levaram-me aos bruxos. Eu lembro que parece que piorou o medo que eu tinha de estar sozinho em casa, piorou. Ouvia vozes, né? Quando apagava as luzes parece que via pessoas, né? E quando eu tapava-me, parece que tinha alguém perto de mim. Alguns amigos meus sabiam, mas eu não me abria com ninguém, não é? Por isso não me sentia inferiorizado, não é? Porque era algo que guardava dentro de mim. Ou seja, acabava por dar ouvido, como os amigos me diziam, coisas que não eram corretas, certas, não é? Eu acabava por fazer aquilo, absorvia e fazia as coisas que me diziam, né? Não pensava. Deixava-me influenciar pelos meus amigos que diziam, não tinha uma ideia fixa. Era desequilibrado porque era inconstante, ainda não conseguia, começava algo, não terminava, misturava as coisas, não é? Havia esse desequilíbrio emocional, não conseguia tirar a carga, ou seja, começava, mas depois desanimava. Profissionalmente falando, né, o trabalho, eu trabalhava numa multinacional, estava numa área até boa, mas só que a remuneração, o ordenado não me satisfazia. Eu conheci o centro de ajuda através de uma pessoa amiga, convidou-me, eu fui. Ao participar das correntes eu vi que já não tinha medo, já conseguia dormir bem, não é? Já conseguia dormir bem, já não ouvia vozes, nem via vultos. Vi na campanha de Israel uma oportunidade, né, para mudar de vida. Achei a campanha de Israel uma oportunidade ímpar e lancei-me, não é? Segui as orientações do homem de Deus, não é? Que se eu fizesse da forma que ele estava a dizer, ia haver mudanças significativas e fiz. E realmente vi respostas. Depois de participar da campanha de Israel, também tive resultados positivos, não é? Tive respostas imediatas, posso assim dizer, que consegui terminar a carta de condução, que era algo que era muito difícil, estava a ser difícil, mas através da campanha de Israel consegui realizar esse sonho. Hoje, e Deus também me concedeu o carro, tenho um carro, né? Posso me locomover para N sítios, né? Principalmente para ir ao centro de ajuda, né? Que era difícil, era distante da minha casa. E também, profissionalmente falando no trabalho, hoje ganho 3 vezes mais
E o meu trabalho é uma empresa que tem oportunidades de crescimento. Sou bem, o diretor-geral da empresa tem reconhecido o meu trabalho. Fui a figura da publicidade do trabalho. A empresa fez 18 anos em Portugal e eu fui escolhido para ser a figura da empresa, tanto nos meios de comunicação da empresa, jornais, o site. E Deus tem abençoado. Eu vejo a campanha de Israel como uma oportunidade, não é? Uma oportunidade para mudar de vida, para alcançarmos os nossos objetivos, porque sem Deus nós não conseguimos nada e através de Deus, né, materializando o nosso sacrifício no altar, naturalmente Deus responde. Eu vejo a campanha de Israel como uma grande oportunidade para mudar de vida. Por isso que eu parto sempre ao altar, porque a resposta de tudo está no altar, não é? O retrato da vida do Edi Gaspar é aquilo que se passa na vida de muitas pessoas. São inconstantes, não têm ideias fixas. São pessoas que não conseguem vencer na vida. Por vezes têm talentos, mas, Pedro, a vida está completamente bloqueada. Exatamente, porque são pessoas inconstantes, são pessoas que não são definidas e por isso não vencem. Porque quem pode vencer na dúvida? Quem pode vencer com medo? Quem pode vencer sendo uma pessoa inconstante na vida? Ninguém pode, ninguém consegue. Porque outrora você vê os problemas como desafios, como outrora você se curva diante dos problemas. Você vê quando a sua empresa está bem naquele mês, você fica bem. Mas quando a empresa está mal, você não tem força, você não tem mesmo ânimo para vencer. Por isso, a palestra das conquistas financeiras traz para você esse equilíbrio, traz para você essa força, traz para você essa motivação para você lutar, trabalhar, vencer e conquistar. Como muitas pessoas têm vencido, Armando, participando todas as segundas-feiras nas conquistas financeiras. Exatamente, porque elas têm se aliado ao Criador. Elas têm começado a lutar com Deus, quer dizer, com um aliado que é infalível, que tem todo o poder de fazer com que a sua vida ela venha vencer, a sua vida venha mudar. Por isso, você deve dar esse passo para que então a sua vida ela seja transformada. E nós vamos a mais exemplos de pessoas que superaram. E já voltamos. Senhor Pedro, conte-nos qual foi a experiência do senhor. Bispo, eu durante mais de 30 anos fui viciado em tabaco e drogas e era um poço de nervosismo. Leves, mas fazia disso como se fossem os meus comprimidos contra o nervosismo. Toda droga é pesada, na verdade, né? Seja Sim. tabaco, seja Sim. a cerveja, o álcool. Tudo é considerado maléfico, mau. E então era um poço de nervosismo e não me conseguia libertar de maneira nenhuma. A experiência do senhor foi a libertação. Hoje, libertação total. Total, completa, não teve Completa. Recaídas. Nada. Tudo me vai bem agora em todos os aspectos da minha vida. Quer dizer, antes tudo ia mal, mas agora com liberto e abençoado, tudo vai bem. Tudo vai bem, Bispo. A família é abençoada, os filhos maravilhosos. Poucas pessoas podem dizer que no trabalho fazem aquilo que gosto. Eu faço algo que realmente toda a minha vida sonhei e gosto de fazer. Faço algo que dá mesmo prazer. Fico feliz em ouvir isso. O senhor atribui então essa transformação e realização ao sacrifício e à fidelidade, essas duas pernas, né? Sacrifício e fidelidade para com Deus. Sacrifício, fidelidade e obediência. Obediência. Está aí, parabéns. Vai nessa fé. Deus é com o senhor. Muito obrigado. Pessoas dependentes de outrem, pessoas que dependem de situações, pessoas que ficam dependentes até mesmo de vícios, nunca jamais irão vencer. Não, porque de repente você tem um talento, você tem uma capacidade que fica ofuscada, porque você depende de outrem, você depende de uma situação, você depende de um estado de espírito, você depende de um vício para conseguir trabalhar. Enquanto você estiver assim, era o caso do Pedro. O Pedro, enquanto foi viciado no tabaco, o Pedro, enquanto foi viciado nas drogas, o Pedro, enquanto foi viciado na bebida, nunca teve ideias, nunca venceu
cresceu, nunca prosperou, nunca alcançou, mas quando ele passou a depender dele próprio, quando ele passou a depender da fé, da convicção dele, quando ele passou a crer, a acreditar que ele sim, que ele podia, então ele começou a realizar o sonho dele e hoje é uma pessoa que, economicamente falando, está completamente equilibrada, Armando. Exatamente, é isso que acontece com as pessoas que elas chegam ali nas conquistas financeiras. Elas deixam de lado, quer dizer, essas dependências dos vícios, das pessoas, das más companhias, que por vezes têm levado só para a destruição, têm feito com que os problemas se agravem. Então, meu amigo e minha amiga, chegou o momento de você dar um basta nesse sofrimento, nessas decisões más e de você tomar essa iniciativa. Porque Pedro, essa pessoa que só tem conhecido o fracasso, só tem conhecido a derrota, só tem conhecido tantos problemas na vida financeira e tem se visto impotente para superá-los, certamente ela chegando ali, ela vai conseguir superar. Porque exatamente o que você ouve aí fora é a crise, é a greve, são os problemas sociais cada vez maiores, são as desigualdades que são cada vez maiores, é a taxa de desemprego que cresce, é as empresas que fecham, é a crise mundial instalada. Quer dizer, você não ouve nada positivo. Você não ouve nada que venha lhe ajudar a tomar atitudes e a tomar decisões. Mas a partir do momento que você chega nas conquistas financeiras, você vai ouvir um discurso completamente diferente. Sabe porquê? Porque nós sabemos que aquele que faz um pacto, uma aliança com o autor da vida, aquele que crê, aquele que acredita, faz com que o mesmo se manifeste na vida dele. E claro, quando, Armando, o autor da vida se manifesta na vida de uma pessoa, ela passa e deixa de ser uma pessoa medrosa para passar a ser uma pessoa corajosa. Ela passa de ser uma pessoa tímida para passar a ser uma pessoa que faz aquilo além daquilo que lhe é mandado. Então, claro, essas atitudes vão produzir frutos. Essas atitudes vão trazer a prosperidade que você quer, a prosperidade que você precisa. Então, nessa segunda-feira, Armando, às 10 da manhã, às 15 e especialmente às 19h30, essa pessoa tem a oportunidade então de dar um novo rumo à sua vida econômica, à sua vida financeira. Exatamente, é isso que tem acontecido na vida dessas pessoas, porque a prova está aí, são factos. Você pode analisar que as pessoas que elas tenham chegado no centro de ajuda e têm participado das conquistas financeiras, elas têm saído dessa situação difícil. Existe a crise, como dizia o Pedro, existem tantas coisas negativas nesse mundo e que as pessoas elas comentam, mas também você tem comprovado que as pessoas que chegam no centro de ajuda, nas conquistas financeiras, então elas conseguem superar. Então seja você o próximo. Como é o seu nome? Gisele. E o que aconteceu? O primeiro testemunho eu vim contar, mas eu tinha uma visão ainda muito pequenina do que aquilo que Deus queria para mim. Eu ainda estava na posição de empregada. Eu queria estudar e fazer tudo mais consoante a empregada. E eu comecei a procurar o lugar para abrir a minha empresa. E eu fiquei a procurar, mas eu via coisas muito pequenas. Espaços onde cabia no máximo 3 pessoas, 4 sentadas. E quando eu ia para visitar as lojas, em cima da hora as pessoas diziam assim, não, já foi arrendada. E eu ficava triste com aquilo. E entretanto aparecia sempre um restaurante, quando eu procurava. Aí eu disse assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, o que é que eu vou lá fazer? Vou falar o que para o homem? Olha, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou arrendar ou comprar um restaurante? Até que eu fui e disse para o meu marido, não, a gente vai lá. Para minha surpresa, o restaurante era igualzinho àquilo que vinha à minha mente, só que a decoração, porque eu não imaginava ser um restaurante. Para mim era uma loja onde eu pudesse vender um hambúrguer ou 2. Era a minha visão muito pequena. E depois eu disse para meu marido, isso vai ser nosso. E ele olha para mim e disse assim, vai ser nosso? Como? A gente não tem dinheiro para isso. E eu disse, não, isso vai ser nosso. Dito e feito, a gente conseguiu comprar o restaurante. Como? Até agora eu não sei. Sem empréstimos. Eu não pedi empréstimos a ninguém. O restaurante é meu, comprado
tudo certinho. Abri no dia 1. Aí começamos as coisas. Mas agora a gente tem que conseguir sustentá-lo. Como? Porque a gente já não tem mais dinheiro. Dinheiro que a gente nem sabia de onde apareceu, também já não temos. Ele está se sustentar sozinho, já tem 4 empregados e ainda está para entrar mais um. Está se sustentando. Sozinho. Senhora Isabel, como é que estava a sua situação econômica? Muito mal. Portanto, quando eu cheguei no centro de ajuda, eu estava, devido a problemas de saúde, eu fui mandada embora do local de trabalho. Portanto, eu não conseguia trabalhar, eu não tinha posição para estar nem de pé, nem sentado, não tinha posição devido a problemas de saúde, coluna, nervos, então eu não tinha condições. Então eu não conseguia fazer nada mesmo, um simples trabalho, uma coisa simples, eu não tinha condição, tinha muitas dores. Pronto, então fui mandada embora e dependia dos meus pais, vivia numa casa emprestada e dependia dos meus pais para viver e passei a ter dificuldades, necessidades até. Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou, portanto, através dos meus votos, de fogueiras santas, Deus me curou, hoje eu não tenho problemas nenhuns de saúde, graças a Deus, e eu recebi uma herança dos meus pais, portanto, e hoje eu administro essa herança. Então, hoje, financeiramente, como é que está a vida da senhora? Bem, graças a Deus. Eu tenho 4 casas alugadas, portanto, é a minha fonte de rendimento e tenho lotes de terreno, portanto, é isso que eu estou a tratar. Quer dizer, a senhora que passou dificuldades extremas, hoje pode desfrutar de uma vida regalada, né? Senhor, já fui 5 vezes a Israel, o ano passado fui ao Templo de Salomão e mais coisas virão. Como é o seu nome? Jane. O que aconteceu? Então, pastor, cheguei aqui em Portugal, trabalhava na limpeza. Começou a nascer uma revolta dentro de mim, eu não aceitar aquela situação e comecei a fazer meu propósito, a ir na reunião de segunda-feira e tirei o curso de estética. Aí comecei a atender em casa, comecei a atender algumas clientes e nisso apareceu a oportunidade de eu abrir meu próprio cabeleireiro. E já tenho 3 anos e pouco e agora em dezembro abri o segundo. Então, antes trabalhava na limpeza, era faxineira, né? E hoje sou proprietária de 2 cabeleireiros, com 12 empregados e hoje um cargo de gerente. E esse mês saiu aqui um jornal, que é da Junta de Freguesia de Benfica. E saiu aqui o jornal e com o meu cargo de gerente. E o endereço, tem aqui as promoções todas e estou arrebentando. Chegou aqui ilegal? Cheguei ilegal também. Chegou ilegal? Cheguei ilegal. Sem condições financeiras? Sem condições financeiras. Foi humilhada, discriminada? Sim. A minha irmã também me humilhava muito, falava que eu era ninguém, que eu ia ficar no fundo do poço. Da própria família não tinha apoio, né? Não tinha apoio. E hoje ela é Quer dizer, se você ficasse concentrada naquelas palavras negativas, eventualmente você realmente estaria fracassada. Exato. Mas hoje você pode até retribuir de forma positiva para ela. Sim, que hoje ela trabalha para mim. Nestes últimos dias, o seu comportamento, as suas ações e pensamentos têm sido fortemente influenciados pelos inúmeros aparelhos eletrónicos, pela televisão, pela internet, pelos filmes, pelas revistas e até informações catastróficas que lhe deixam ansiedade, pânico e lhe tiram o foco no que realmente importa, o Espírito de Deus. Mas se ainda há em si o desejo de se aproximar do Espírito de Deus, então participe no Jejum de Daniel. De 5 a 26 de junho, prepare-se para ficar longe de tudo o que lhe faz mal e focar-se em estar perto de Deus e na busca do Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias que vão reavivar o seu interior. Durante essa semana, assista ao canal iurdtv.eu, ouça a Rádio Positiva ou acesse ao site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Estamos vivendo esse jejum de Daniel pelo bem mais importante, que é o Espírito Santo. E talvez essa tenha sido a questão que você tem se colocado, vendo, no caso, esse spot. Por que é que eu devo participar do jejum de Daniel?
Quais os benefícios? Porque, veja, com o Espírito Santo você se torna uma pessoa intrépida. Você não abre mão dos seus direitos. Você não abre mão dos seus objetivos, daquilo que você precisa para ser uma pessoa feliz. Pedro, quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus na vida dela, então ela se torna corajosa, com ânimo, e ela é uma pessoa que tem foco, que não abre mão daquilo que ela tem por direito. A confiança se instala dentro dela. Ela se torna uma pessoa confiante e, claro, começa a dominar os sentimentos, as emoções e tudo aquilo que tenta desviá-la do seu objetivo. E o seu objetivo é ser feliz, o seu objetivo é ter paz, o seu objetivo é ter uma vida com o autor dele, com o autor da vida. Então você pode e deve participar desse jejum de Daniel, que fará de você uma pessoa muito melhor, Armando. Com certeza. E nós vamos conhecer então factos de pessoas que elas participaram e elas alcançaram benefícios participando desse jejum. Acompanhe, já voltamos. Meu nome é Alexandre Silva. Eu, antes de participar no jejum de Daniel, eu era uma pessoa extremamente nervosa, era uma pessoa que tinha vícios e tinha muitas brigas em casa. Eu, por mais que eu quisesse resolver as brigas que eu tinha em casa com a minha esposa, eu não conseguia, porque era algo que não estava ao meu alcance, era algo que eu não conseguia resolver. Eu ouvi falar do jejum de Daniel, foi no centro de ajuda. E então eu quis também participar no jejum de Daniel, porque eu via algo que era necessário eu ter, que era o Espírito Santo. E então eu sempre quis ter o Espírito Santo, quis que a minha vida mudasse, fosse transformada. E então eu fiz por isso, participei no jejum de Daniel, e então eu tive que deixar tudo, tive que me sacrificar, tirar a mágoa de dentro do meu coração e deixar de ser orgulhoso. A minha vontade era maior de receber o Espírito Santo, e então eu tive que sacrificar isso tudo. Tive um encontro com o Espírito Santo, então todo esse nervosismo passou, todos esses vícios passaram e tornei-me uma nova criatura, ou seja, uma nova pessoa. O jejum de Daniel representa para mim uma oportunidade única da pessoa mudar de vida. Representa para mim a maior dádiva que um ser humano pode ter. A maior transformação que eu tive na minha vida foi ter recebido o Espírito Santo. Meu nome é Dália. Antes de eu participar do jejum de Daniel, eu era uma jovem frustrada, triste, vazia, deprimida. Eu vivia nos cantos, vivia nos quartos e em casa eu era uma jovem que me isolava da minha família. Eu era uma jovem que tinha raiva dos meus próprios familiares, da minha mãe. Eu tinha raiva, tinha mágoa dela. Eu procurava me distanciar da minha casa. Eu queria desaparecer da minha família. Não tinha prazer de ficar ao lado deles. E na escola eu era uma jovem que procurava ser a melhor. Eu tirava boas notas, era excelente aluna. Mas com isso eu fazia isso que era para chamar a atenção, porque eu era vazia, eu era triste e procurava ser a melhor, ser a tal, para poder chamar a atenção dos meus colegas. E com isso eu fui me tornando cada vez mais vazia, mais triste comigo mesma. Ao participar do jejum de Daniel, eu decidi mudar, decidi quebrar essa tristeza que havia dentro de mim, porque eu no quarto, quando eu ficava sozinha, eram lágrimas que existiam, eu chorava. Quando eu comecei a participar do jejum de Daniel, eu comecei a ter metas, eu me desliguei de tudo, da mídia, das redes sociais, e foi uma oportunidade que eu tive para conhecer quem é o Deus que eu ouvia tanta gente falar, um Deus que todo mundo dizia que trazia paz, alegria, que era
uma coisa inexplicável. Então foi quando eu decidi buscar esse Deus, esse verdadeiro Deus do Centro de Ajuda. Eu participei do jejum Daniel, fui batizada com o Espírito Santo. Para mim foi uma oportunidade inesquecível. Participe de 5 a 26 de junho. Para mais informações, não hesite em consultar o site centrodeajuda.pt ou contactar o amigo 24 horas pelo 21 836 8008. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Maravilhoso ver a transformação que houve na vida do Alexandre. Veja que ele era uma pessoa nervosa, era uma pessoa viciada, que tinha vários problemas de relacionamento em casa. Quer dizer, os problemas interiores que ele tinha, isso fazia com que ele fizesse sofrer as pessoas que lhe eram próximas. Mas quando Pedro ele recebeu o bem maior, o Espírito Santo, então houve essa transformação. Talvez a pessoa pergunta, mas como é que eu vou receber o Espírito Santo? Por isso, nós convidamos você a ir até o Centro de Ajuda para você aprender o que fazer para ter o Espírito Santo. Porque essa pessoa precisa saber, Armando, o que ela tem que fazer. Por isso nós temos uma revista e nós temos todos os dias explicado e dado para você palavras, um versículo diário, para que você veja então o que você fazer, porque o Alexandre aconteceu algo extraordinário. Armando, a mágoa foi removida, quer dizer, a mágoa que podia te perdoar, hoje ele perdoa. Quer dizer, ele não tinha paz, hoje tem paz. Hoje eu tenho alegria, hoje é uma pessoa feliz e realizada. Quer dizer, a mudança no interior do Alexandre fez com que o sofrimento dos pais, fez com que o sofrimento da família, fez com que toda uma família acabasse com o sofrimento e hoje vivem em paz e harmonia. Isso é fantástico e só o Espírito Santo tem o poder para fazer isso. Com certeza, e eu aproveito para ler a promessa de hoje que diz o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isso é maravilhoso, Pedro. Isso aí é verdadeiramente fantástico, porque o Criador, ele toma pela mão, ele ajuda e ele leva a pessoa a superar os problemas. Se você quer aprender como vencer estes problemas, então nós estamos ali situados no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Para mais informações, ligue agora 0953 146504. Aproveite a sua oportunidade e seja feliz. Bem, foi um prazer imenso estar consigo. A todos, que o Todo-Poderoso ilumine a vossa vida. Até a próxima.